Fala, galera! Devo, não nego, pago quando puder. Muito bem, na aula de hoje nós vamos falar sobre vírgula, a pedido da Renise, que foi uma aluna minha, e também porque aqui no RED a gente recebe muitas redações, corrigimos várias redações por semana, e a gente ainda percebe que vírgula, em especial, pontuação e vírgula, são grandes problemas em mais ou menos grau das redações que a gente corrige. Então, a gente sabe que muitos candidatos ainda têm muito a avançar nessa questão. Para começar a aula de hoje, eu vou compartilhar com vocês um textinho muito legal para que a gente reflita, né, sobre a pontuação. E aí é assim: um homem rico estava muito mal, agonizando. Pediu papel e caneta e escreveu assim: morreu antes de fazer a pontuação. A quem deixava a fortuna? Eram 4 concorrentes. Cada um, obviamente, vai pontuar tentando ganhar vantagem em cima da fortuna, né? Em cima do testamento. O sobrinho fez a seguinte pontuação: deixo os meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. A irmã chegou em seguida e pontuou assim o escrito: deixo os meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. O padeiro pediu a cópia do original, puxou a brasa para a sardinha dele. Deixo os meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Aí os descamisados, que são os pobres, né, da cidade, chegaram. E aí um deles, sabido, fez esta interpretação: deixo os meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada, dou aos pobres. E no final os pobres tiveram, acho que, final feliz, né? Incrivelmente. Lá no nosso Instagram a gente colocou um post sobre a vírgula e sobre as principais funções da nossa queridinha do coração, que é a vírgula. Então ela tem como função principal separar termos enumerados, isolar alguns termos, marcar o deslocamento de outros, marcar as explicações que são dadas dentro do texto e marcar algumas expressões que são enfáticas, que têm ênfase, né? A pontuação, ela tenta, de alguma forma, representar a entonação da fala, né? É engraçado porque vocês já viram que a inteligência artificial, até muito pouco tempo, não conseguia copiar essa melodia e esse ritmo das línguas. Então, você falava assim, para um programa de computador: vai chover hoje? Não sei se vai chover hoje, espero que não. Ele não conseguia copiar a entonação, a melodia, o ritmo. E, enfim, né? Aqui a gente começa com a primeira regra, que é separar enumerações. Quando você cita várias coisas, você faz uma enumeração. E entre essas palavras, que a gente chama de termos de mesma função sintática, você coloca vírgula. A gente aprende isso aqui muito cedo, né? Então, é uma das regras principais que a gente utiliza com bastante frequência. Professora, sempre me disseram que vírgula tem a ver com pausa, né? Eu respiro e aí eu ponho uma vírgula. E por que se ensina assim na escola? Por que não é tão completa essa definição? Bom, se ensina assim, gente, porque até o 7º ano o menino não tem conhecimento sintático suficiente, ele não aprendeu análise sintática suficiente. Como é que você vai ensinar para um menino da 2ª, da 3ª série que você coloca vírgula entre termos enumerados de mesma função sintática? Moleque, tô entendendo nada, professora. Então, o que a gente diz? Deu uma pausa, coloca uma vírgula. É claro que esse conceito precisaria avançar com o tempo, porque à medida que você tem mais conhecimento da análise sintática, você vai perceber que a maioria das vírgulas estão relacionadas com uma função sintática, e não com a questão da respiração ou não. Eu vi outro dia uma analogia muito interessante, dizendo que vírgula é igual orégano. Você termina de fazer o texto e vem salpicando por cima as vírgulas, né? Como se fosse um orégano sendo salpicado em cima da comida. Achei bastante interessante. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo. Era um rapaz barbudo,
vírgula, tatuado, vírgula, cabeludo, vírgula, forte, com brincos e com um coração enorme. Normalmente, entre o último termo e o antepenúltimo, a gente coloca um E. E entre os outros, a gente isola por vírgula. Você dá uma leve pausa? Dá. Era um rapaz barbudo, tatuado, cabeludo. Então, existe realmente uma leve pausa. Mas esse não é o motivo, tá? A motivação, ela é sintática. Professor, esse exemplo está muito fácil, tá? Apesar de falar do meu boy, esse exemplo está muito fácil. Eu quero um outro exemplo, um exemplo mais complexo. Vamos para o exemplo 2. Diz assim: os princípios constitucionais são fundamentais para, aí eu vou citar alguns elementos, a equidade entre gêneros, para o desenvolvimento da nação e para a garantia da cidadania em todas as classes sociais. Então, aqui, né, depois do par, eu tenho um elemento, que é a equidade entre os gêneros, eu ponho uma vírgula, cito o segundo elemento, e aí eu vou ter só mais um, então esse eu separo entre vírgulas, tá? Então, essa é uma das formas de usar a vírgula. A segunda é que a gente separa as orações. O que é um período? Um período é aquilo que vai da letra maiúscula até o pontinho final. Esse período é composto por uma série de orações. E essas orações são separadas entre si normalmente por vírgula. Acaba uma ideia, você coloca vírgula e continua o pensamento, né, colocando vírgula para que haja um entendimento do que está sendo colocado. Aqui a gente vai usar a estrutura padrão da língua portuguesa, que é sujeito, verbo e objeto. Professora, ela é a única? Claro que não, gente. A língua portuguesa é muito rica e eu tenho várias outras estruturas. Eu poderia ter um verbo de ligação e predicativo do sujeito, eu poderia não precisar desse objeto, eu poderia ter sujeito de outras formas, sujeito inexistente, sujeito desinencial, enfim, outros tipos de sujeito. Eu poderia ter uma complementação adverbial. Então, existem várias estruturas, mas que, claro, para a gente pensar na vírgula, a gente vai olhar pela ótica da estrutura padrão, tá? Então, muito bem. Eu tenho um sujeito, um verbo e um objeto, acaba a minha ideia, tanto sintática quanto semântica. E aí, para eu começar uma outra ideia, eu coloco uma vírgula. Exemplo. Gosto de abacate. Sujeito oculto, eu. Verbo transitivo e indireto, gosto. Quem gosta, gosta de algo, alguém ou de alguma coisa. Então, eu gosto de abacate, objeto indireto. Essa é a minha primeira afirmação. Eu gosto de abacate. Põe uma vírgula, inicio a sequência da ideia. Sujeito oculto, eu. Faço, verbo transitivo direto. Quem faz, faz alguma coisa. Nesse caso, quem faz, faz guacamole, que é o nosso objeto direto, e aí eu tenho uma complementação adverbial, que é frequentemente. E posso te passar a receita. Então, o meu período, ele vai do G maiúsculo até esse ponto final, e ele é repleto de uma sequência de orações. Professora, como que a gente marca as orações? Cada verbo, ou cada locução verbal marca uma oração. Então, entre elas, é como se tivesse uma barreira. Aqui, pá, acaba uma oração. Aqui, pá, acaba outra. E aí eu conecto, ou por vírgula, usando vírgula, né, para separá-las, ou eu conecto com um conectivo. Tá, professora? Exemplo muito fácil. Para ela, velocidade 2, eu quero um exemplo mais difícil. Então, bora lá. As relações de gênero são desiguais há séculos. Por isso, é necessária a reflexão sobre essa temática no contexto brasileiro. Entre essa primeira oração, que é marcada pelo verbo são, e essa oração, que é marcada pelo verbo é, né, conjugados, eu tenho aqui uma barreira. Eu coloquei uma vírgula, mas optei também por colocar um conectivo, que é quando a gente diz que você faz a junção através de síndeto, né, sem vírgula, ou sem conjunção. A sindética e conjunção é uma conexão sindética. Muito bem. Entendeu tudo, né? Você tá fera, vou te contar, viu? Esses meus alunos estão sensacionais. Então, muito bem. Então, para separar as orações também, a gente dá uma leve pausa, né? Gosto de abacate, faço guacamole frequentemente. E posso te passar a receita. Entre uma oração e outra, a gente também dá uma leve pausa, e aí seria essas duas situações que corresponderiam àquilo que a gente ensina lá para o menino no ensino fundamental, tá? Mas não cresçam achando que a vírgula corresponde a uma pausa. Em algumas situações, por uma motivação sintática, há uma correspondência disso.
mas não é, tá? Olha aqui para vocês verem essa, que linda. Nós temos um post específico sobre o vocativo. Se você não leu ainda, por favor, leia. O vocativo é um termo que a gente utiliza para chamar, para interpelar um leitor real ou imaginário, para direcionar a nossa mensagem a alguém. Então, esse vocativo, ele tem que ser marcado no discurso por vírgula. Tem coisas que não é de português, porque tem muita coisa que a gente não usa. Sim, só que o vocativo não é uma delas. Se você tem aplicativo de mensagem, se você tem e-mail, se você manda algum tipo de mensagem escrita, com certeza absoluta, você usa o vocativo mais de 10 vezes por dia, isso eu garanto. Tá? Então, aqui a gente tem a saudação inicial, que é o bom dia, uma vírgula para separar de amor. Bom dia, amor. Por quê? Porque a minha mensagem é direcionada ao meu amor. Ele é o meu vocativo da mensagem. Chegou atrasado, Pedro. Mesma coisa, eu converso com o Pedro, eu chamo pelo Pedro, eu interpelo o Pedro, não sai o Pedro, e aí, em função disso, eu vou marcar esse Pedro com vocativo. Existe uma estrutura do vocativo arcaica que era marcada com O, que é aquela que acontece, por exemplo, no hino nacional. Terra adorada, entre outras mil, és tu Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada Brasil. Então, enfim, esse vocativo já não está mais em uso, é uma forma arcaica. Hoje a gente tem a maior parte dos vocativos sendo utilizados com nome de pessoa, né? Então as nossas mensagens normalmente são direcionadas a pessoas, uma mensagem, uma interpelação direta ao leitor, pessoa. E aí, o que vai acontecer? Quando você não marca o sujeito ou quando você não marca esse termo com a vírgula, ele vai se confundir. Em algumas situações, a gente não vai saber se você está falando do sujeito ou se você está falando do vocativo. Professora, eu não entendi. Me dá um exemplo. Juliana gosta de maçã. Juliana gosta de maçã é uma afirmação baseada em fatos reais. Eu realmente gosto de maçã. Os alunos me levavam maçã quando eu estava em sala de aula presencial. Aqui eu tenho gosto, eu tenho o sujeito, que é a Juliana, ele faz a ação de gostar. Na frase de baixo, eu tenho uma mudança de sentido e eu tenho uma mudança de intencionalidade do discurso. Então eu digo assim, Juliana, gosta de maçã? Quer dizer, eu estou perguntando para ela. O vocativo está relacionado com a segunda pessoa, com você, com tu, né? Então, o que vai acontecer? Se eu não marco, o meu discurso vai ficar ambíguo em vários momentos, porque eu não sei se aquilo é sujeito da oração ou se eu estou conversando com aquela pessoa, tá? Então, existem dois tipos de pessoa no universo, as que marcam vocativo e as que não marcam. Seja uma pessoa que marca o vocativo. Você vai ser um ser humano, um Tamagotchi evoluído, tá? Então, muito bem, galera. Esses são os 3 principais casos. A gente vai para o 4º, que eu acho que dentro dos textos dissertativos argumentativos é um dos que mais os alunos pecam. Eles esquecem de marcar o deslocamento dos advérbios, das locuções adverbiais. Como assim, professor? Esse aqui é um caso real de um aluno nosso. Como vocês podem ver, quando a gente digitaliza a redação, ela perde muita legibilidade. Então, é muito importante que o aluno faça a caligrafia o mais legível possível. Aqui dá para vocês sentirem o drama, né, de como é. Então, o que acontece? Lembra que a gente tinha falado da ordem normal, da ordem natural? Que eu teria um sujeito na posição inicial, depois disso, a próxima coisa que vai aparecer é o verbo, depois disso, a próxima coisa que vai aparecer é a complementação do verbo, é o objeto. Se eu quiser colocar alguma coisa adverbial, isso vem depois. Seria no finalzinho, no rabinho lá da frase. Professora, o que é adverbial? Advérbio é toda palavra que marca tempo, modo, lugar, afirmação, negação, intensidade, companhia, instrumento. Tem vários tipos de advérbios. Eles deveriam vir lá no finalzinho da frase. Quando você os coloca entre o verbo e o objeto, ou entre o sujeito e o verbo, você tem que marcar esse deslocamento, porque você está quebrando a sequência natural da frase, a sequência padrão da frase. Então, a gente vai dar alguns exemplos aqui, baseado no texto do nosso aluno. O parágrafo dele aqui é a introdução, e aqui é o primeiro parágrafo do desenvolvimento, diz assim: a história é uma grande aliada da civilização humana, que nos permite ter a chance de buscar esclarecer que, desde os tempos arcaicos, olha a ideia de tempo,
A liberdade de expressão não pertencia à população. Então, aqui eu estou inserindo uma noção adverbial entre o verbo, busca esclarecer que, né, que o quê? Aí vem a liberdade de expressão, que seria a complementação do verbo, dessa sentença. Então, a gente quebra a sentença e esse deslocamento tem que ser marcado por vírgula. E sim aos chefes de Estado e seus representantes religiosos, como Aristóteles, que na Grécia Antiga, então tem uma noção de tempo, de espaço, né, sentenciado à morte por propor mais reflexão à vida dentro das comunidades da época, e cientistas, na Idade Moderna, né, de tempo, censurados por trazerem descobertas importantes, mas fora da realidade da crença de muitos de seus monarcas. Professora, por que a gente desloca, né, o advérbio do final da frase para o meio ou para o início da sentença? Você faz isso porque a língua portuguesa é uma língua de tocalização. Tudo para a gente que é mais importante, que a gente quer dar mais ênfase, a gente coloca no início. É por isso que o sujeito vem na posição inicial, porque normalmente a gente quer enfatizar o sujeito, já que a maior parte das nossas frases e orações, elas são na voz ativa. Então, quando você desloca o advérbio para o meio ou para o início, é porque você quer dar mais destaque ao advérbio. Aqui é importante enfatizar que era na Grécia Antiga, que é nos tempos arcaicos, que é na Idade Moderna. Ele não quis deixar para o final. Ele quis colocar dentro da sentença, isso dá uma informação diferente, uma intencionalidade diferente. Tá? Então, esse é um dos casos mais importantes que a gente tem do uso da vírgula. Se atentem a esse isolamento das vírgulas, né? E, muito bem. Uma outra situação, mas as outras outras situações que a gente tem, é quando eu tenho ênfase e quando eu tenho explicação. Tudo que é enfático dentro do discurso e tudo que é explicativo dentro do discurso também serão marcados por vírgulas. Tá? Então, por exemplo, saudade da chuva, né, minha filha? Esse né é isolado, é uma ênfase. E o minha filha é o vocativo, é com quem eu estou conversando. Então, nesse caso, eu tenho que marcar essas expressões. Tudo que eu vou escrever e tem ênfase, eu dou intensidade, normalmente eu marco com vírgula. A mesma coisa aqui embaixo. Exemplo 2. Queria viajar. Ou melhor, quero viajar quando a pandemia acabar. Então, as expressões como, por exemplo, isto é, ou seja, ou melhor, são expressões retificadoras ou são expressões explicativas. E aí você vai explicar melhor a situação. Então, você tem que marcar essas expressões também com vírgulas, tá? Aposto explicativo. Qualquer oração explicativa é marcada por vírgulas. Normalmente entre duas vírgulas, porque elas costumam vir depois do substantivo ao qual elas se referem, substantivo que elas tentam explicar. Então, aqui a gente não vai entrar em questões políticas ideológicas, tá? Mas o nosso exemplo 1 é: o arroz, em função da sua escassez, está caro. Qual que é a informação principal? O arroz está caro. Mas eu quero enfatizar, eu quero explicar o motivo disso. Então, eu coloco em função de sua escassez, que é uma oração adjetiva. Nesse caso, vai ser isolado entre vírgulas. A mesma coisa no de baixo, Brasília, onde nós estamos, capital do país, tem congestionamentos intensos. Qual que é a minha informação principal? Brasília tem congestionamentos intensos, mas eu quero enfatizar que ela é a capital do país, né? Então, eu coloco uma oração também explicativa. A presença ou não da vírgula, ela altera o sentido da frase. E a gente vai ver um videozinho aqui muito legal que mostra isso. Deixa eu ver se eu consigo rodar para vocês. 3, 2, 1. A vírgula. A vírgula pode ser uma pausa ou não. Não, espere. Não espere. Ela pode sumir com seu dinheiro. 23,4, 2,34. Pode ser autoritária. Aceito, obrigado. A vírgula pode criar heróis. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. E vilões. Esse juiz é corrupto. Esse juiz é corrupto. Ela pode ser a solução. Vamos perder. Nada foi resolvido. Vamos perder nada. Foi resolvido. A vírgula muda uma opinião.
Não queremos saber. Não, queremos saber. Uma vírgula muda tudo. ABI, 100 anos lutando para que ninguém mude nenhuma vírgula da sua informação. Muito bem, galera. Então façam exercícios, treinem, se inscrevam no nosso canal, acompanhem nossa página no Facebook e no Instagram. Até mais. Beijos, beijos.